em Êxodo 3, Moisés, ele chegou em Jetro. Se for ver o resumo, em Jetro, isso, ele fugiu do Egito por um crime que ele tinha matado um escravo. E ele fugiu de medo, Moisés, até chegar na outra parte, longe, distante do Egito. E o Moisés, quando ele chegou, ele viu várias mulheres, eram pastoras, e vendo, dando água às ovelhas. Moisés largou daquilo, começou a ser, casou com Zípora. O relato da Bíblia vem falando isso. Depois Moisés, Jetro, dá uma de suas ovelhas para Moisés cuidar. E Moisés fez isso. Ele era um bom pastor que cuidava de ovelhas. Uma dessas ovelhas vai na frente de Moisés. É Deus levando e chegando num certo lugar. Moisés olhou, era de dia. Nós não sabemos, provavelmente de dia. Uma árvore começava a consumir fogo e não parava. Moisés olha nessa árvore de fogo. Deus usa o anjo e fala: Moisés, para Moisés, porque isso é que aqui é terra, é solo sagrado, vem falando na Bíblia. E Moisés, o que ele faz? Moisés, com humildade perante Deus, tira a sandália, a primeira coisa, tira a sandália do pé e vai agachar. E talvez Moisés, ele chora ouvindo aquilo, falando o anjo de Deus. E Moisés fica com medo de nunca tinha escutado. Nós também sentiria medo se fosse Deus falar através de cada um de nós. Mas Moisés, ele é obediente e ouve. E ele falou: eis-me aqui, ó Jeová, o que tu me queres da minha vida? Deus, ele fala: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito como escravo. Vai libertar esse povo que é o israelita? Moisés: eu, Senhor, eu não sou digno de nada. E a Bíblia vem falando, que Moisés, ele sentiu medo nesse dia, nessa hora. Mas aí Moisés, Deus fala assim para Moisés: o que eis na tua mão? Um cajado. Joga. Tornou uma grande serpente. Moisés, vendo aquela serpente, ele fugiu. Não é porque ele viu que era grande a serpente. Se for ver, mulher, homem, nós também bater o pé e ia correr. É medo. É natural. É do ser humano esse medo. Ele pega essa serpente, vira o cajado, transforma em cajado. Depois Moisés, Deus fala: Moisés, pega a sua mão e coloca dentro da sua roupa. A mão de Moisés vira como se fosse uma lepra branca, a pele da mão de Moisés. Deus disse a Moisés: devolva a sua mão de novo. Ele teve, talvez Moisés, ele deve ter sentido dor quando colocou a mão de novo. Tira Moisés. Deus dizendo: Moisés, tira. E o que Moisés vê o seu braço normal como carne.
Então Moisés ouviu aquilo e Deus disse: vai Moisés ao Egito. Moisés, vendo aquilo, talvez ele despediu de seu sogro Jetro, e no meio do caminho do deserto, indo de volta, ele encontra com seu irmão Arão. Aí ele chega no Egito e Moisés entrou no palácio do Egito, no faraó, que é um castelo, né? Se for analisar, e disse para o faraó, esse faraó era irmão de Moisés, se for ver o relato da Bíblia. Irmão não de sangue, mas irmão de criação. Moisés. Deus disse assim, Jeová, Deus disse de Israel. Ele falou, quem? Quem que disse? O faraó. Invocado sobre uma ira no faraó. E o faraó, eu não conheço tal Jeová que você fala, Moisés. Nós tem outros deuses. Para de falar bobagem, mentiras. Não se iluda com esses, com os pensamentos, as pessoas. Moisés deve ter ficado magoado. Deus fortalece de novo Moisés e fala, Moisés volta e disse, faraó, Jeová disse aqui, liberta o seu povo. Então, o faraó disse, não vou libertar em nome de Deus nenhum, nem Jeová não vai me impedir. Quem é esse Jeová? Vai impedir, desafiando a força espiritual, que é o nosso Criador. Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, pega seu bastão, bate na água do rio Nilo. Aí o faraó começou a sentir a presença, a mão de Deus, porque lá no Egito tinha feiticeiro que fazia a mesma coisa. Cada profecia que ia passando, eles faziam. Mas na sexta, os feiticeiros do Egito não conseguiam. E falou pro faraó, nós não conseguimos fazer a sexta praga. É coisa espiritual. É o Deus de Moisés, que ele falou que é Jeová. Moisés, o faraó falou, não se ilude com essas coisas. Eu peguei vocês o melhor, feiticeiros, para esfregar na cara de Moisés. Quando chega a última praga, a 10ª praga, um anjo, Deus fala para Moisés, passa o sangue, sacrifica as ovelhas e passa na porta, que o anjo, à meia-noite, vai na terra do Egito para matar os primogênitos. E tinha que comer pão sem fermento. Moisés obedeceu, coisa amarga, e até meia-noite tinha que comer o cabrito. Moisés fez aquilo conforme. À meia-noite chega o anjo de Jeová Deus para matar os primogênitos. No outro dia, amanhece, talvez certa distância, o Moisés cansou a família. Ele deve ter escutado assim o choro dos egípcios chorando pelo seu filho. Aí o faraó falou, Moisés, volta no Egito e fala, vai libertar o povo de Jeová Deus? Agora eu sei quem é o seu Deus, faraó, Moisés.
tira a sua presença antes que eu mato você e seu irmão Arão. Suma da minha presença e pega seu povo e suma antes que eu estraçar e eu mato você na boca do faraó, ainda com ódio. Certa distância, andando, o povo começou a ficar com medo. Vinha vindo quem? Faraó, com seus cavaleiros, com seus soldados. Talvez alguém deve ter gritado, chamado um para o outro. O faraó e seu soldado vem vindo, até chegar no ouvido de Moisés e Arão. Chegou. Moisés começou a orar para Jeová Deus e dizer: agora, ó Jeová Deus, nós não tem saída. Nós vamos morrer, mas nós vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer, mesmo que morremos. Deus disse assim a Moisés: pega seu bastão, bate na água do mar, que era um mar vermelho. Começou a abrir os dois lados do mar vermelho. Outra hora eu pesquiso qual era a altura das paredes de água. Outra hora eu pesquiso para passar para vocês. Então, Moisés bateu, Deus abriu o mar dos dois lados. Moisés atravessa e tinha coisas que Moisés passou. O povo, cavalos e os jumentos e crianças. Sim, na hora que vem vindo atrás o faraó com a ira, esse Moisés e esse povo não vai escapar na minha mão. Ordenou ao soldado: mata, não deixa ninguém vivo, nem criança, nem animais. No meio do mar, atravessando o soldado e o faraó, Deus disse a Moisés, ele já tinha atravessado do outro lado: Moisés, bate o seu cajado forte na água. Agora eu faço minha justiça. Vamos ver quem manda mais, se é Moisés ou é eu. Deus fechou, não ficou ninguém, nem soldado, nem cavalos, nem faraó. O faraó morreu nesse dia, quando Deus fechou o mar vermelho. Só o que restou foi as rodas das carroças do outro lado. Isso é o que tem que passar para nós. Por mais que for acontecer, se for um dia na nossa vida, nós tem que ser como Moisés. Nem se for para morrer, mas vamos morrer em nome de Deus, que Jeová vai nos abençoar para ter vida eterna. A recompensa vai ser grande, está perto. Só, como disse o Marcelo Henrique, eu sou a verdade, só obedece a Deus. Obediência que Deus quer. Ele não quer quantidade, qualidade na nossa vida. Vamos seguir o exemplo de Moisés. Manu, obrigado pela oportunidade.